Se eu te perguntar qual é o pior GTA da franquia principal, provavelmente você vai pensar em algum jogo extremo de celular, algum spin-off esquecido ou talvez as primeiras versões da franquia. Mas e se eu te dissesse que talvez a resposta seja GTA Vice City? Sim, cara, o primeiro jogo que muita gente trata como obra-prima. Mas calma aí, antes de você correr para os comentários me xingar, deixa eu te explicar melhor. Quando as pessoas falam de Vice City, elas lembram da ambientação, da trilha sonora, do Tommy, daquela estética que o jogo possuía. E convenhamos, é realmente muito marcante e única. Mas quando você tira a nostalgia da equação, começa a aparecer um problema, ou talvez vários problemas. Até porque Vice City é provavelmente o GTA que menos evoluiu. Quando usamos o GTA 3 como exemplo, o GTA 3, cara, revolucionou muita coisa. A gente tinha a cidade 3D, a proposta de mundo aberto, que essa era a proposta, né, que marcava a franquia, missões variadas e uma liberdade absurda pra época. O GTA 3 tinha uma proposta um pouco incomum pra época, se comparado com o que a indústria de games entregava naqueles tempos. Mas aí veio o Vice City. E o que mudou? É basicamente uma nova cidade, uma história melhor, uma trilha sonora melhor, uma ambientação melhor e só. Bom, é só isso mesmo. Aliás, falando disso, sabe uma coisa que continua ridícula até hoje? É que você não pode nadar. Num jogo chamado Vice City, em uma cidade cercada por água, praias por todo lado, barcos, iates, marinas, e o personagem morre sem triscar na água, cara. Ah, e um detalhe, isso ainda persiste na versão do GTA Trilogia Definitiva. Parabéns, Rockstar. O problema é que a água no GTA 3 e no Vice City era basicamente um limite invisível e disfarçado. A engine desses jogos foi construída numa época em que a água funcionava mais como uma barreira do mapa do que como um ambiente para ser explorado. A água era para ser tipo uma parede invisível que te impedia de atravessar por outro lado. Por isso, quando o Tom encosta na água, ele simplesmente morre, porque não existe um sistema de natação. A Rockstar preferiu transformar a água numa espécie de barreira invisível do que criar mecânicas para ela. E o engraçado é que isso ainda fica mais absurdo quando você percebe que GTA Vice City é provavelmente o GTA mais cercado por água de toda a trilogia. E o mais engraçado também é que a Rockstar percebeu que isso era um problema, tanto que anos depois, em GTA San Andreas, eles reconstruíram completamente esse sistema. E é aqui que reside um leve problema, porque se comparado com o GTA San Andreas, o Vice City, cara, envelheceu muito mal, já que a diferença de idade entre os dois GTAs são de apenas 2 anos. Mas o que realmente pega não é comparar GTA Vice City com o GTA San Andreas, até porque seria um pouco desonesto isso, né? É comparar Vice City com os jogos da própria época. O Mafia de 2002, por exemplo, a gente tinha uma polícia mais rigorosa, multas por excesso de velocidade, veículos com comportamentos diferentes, narrativa cinematográfica muito mais ambiciosa. A gente tem também o The Elder Scrolls 3, que, cara, bom jogaço, que tinha um foco maior em liberdade, né? Cara, uma variedade absurda de NPC, um mundo completamente explorável e tantas outras coisas. A gente tem também o Metroid Prime, o Splinter Cell, e cara, tem tantos jogos que estavam experimentando novas mecânicas, enquanto o Vice City parecia mais uma expansão gigante do GTA 3. Mas calma lá, campeão. Isso não significa que Vice City é completamente ruim. Longe disso, ele tem uma das melhores atmosferas da história dos videogames. Tem uma trilha sonora absurda e ainda tem o Tommy, que pô, cara, o Tommy é um mega shed. Tem uma identidade que poucos jogos conseguiram reproduzir. Então talvez o GTA Vice City não seja o pior GTA, mas ele provavelmente é o GTA mais superestimado, porque ele, querendo ou não, envelheceu o cara bem mal, como eu disse anteriormente. Porque quando você olha para as mecânicas, para a evolução da franquia e para o que os outros jogos já estavam fazendo, o Vice City vive muito mais da sua estética do que sua jogabilidade. E existe outra coisa bem curiosa, é que Vice City é um daqueles jogos que ganharam uma reputação gigantesca por causa da cultura ao redor dele. Os anos 80, as camisas floridas, os carros esportivos, o estilo de música tocando no rádio, tudo isso virou parte de uma identidade do jogo. O problema é que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo essa estética fantástica com uma evolução fantástica, que na verdade são coisas diferentes. Um jogo pode ter uma personalidade bem boa e ainda assim não representar um salto tão grande quanto parece, que é o exemplo do Vice City. E cara, geralmente quando você pergunta pra alguém o que faz o Vice City ser tão especial e tão memorável, normalmente a resposta envolve a ambientação e a trilha sonora, e às vezes o protagonista, mas raramente alguém cita uma mecânica revolucionária introduzida pelo jogo, porque na prática elas quase não existiram. O próprio sucesso de Vice City acabou expondo suas limitações, porque logo depois veio San Andreas. E San Andreas não apenas melhorou algumas coisas, ele simplesmente atropelou a linha de chegada, porque no San Andreas você podia nadar, personalizar o personagem, ganhar ou perder peso, aprender golpes de luta, pilotar aviões, explorar desertos, montanhas, florestas, 3 cidades diferentes. Quando isso aconteceu, cara, ficou muito difícil não olhar por Vice City e perceber o quanto ele dependia da sua atmosfera. A diferença entre os dois jogos parece muito maior do que apenas 2 anos de desenvolvimento. É como se um fosse o rascunho e o outro fosse a versão definitiva da ideia.
E talvez a maior prova disso esteja justamente na estrutura do mapa, porque quando você para analisar friamente, Vice City parece menos uma evolução e mais uma reorganização do que já existia em GTA 3. A cidade é bonita, colorida, cheia de personalidade, mas em termos de exploração, ela é surpreendentemente simples. Grande parte da experiência consiste em apenas atravessar avenidas largas, praias e bairros que, apesar de visualmente memoráveis, oferecem pouca variedade de atividades. E é estranho perceber isso hoje porque a nossa memória geralmente costuma preencher esses espaços vazios com nostalgia. A sensação que fica é de que Vice City era muito maior do que realmente era, mas quando você revisita o jogo, percebe que boa parte do encanto vem da atmosfera e não necessariamente do que você pode fazer no jogo. É claro que apesar das limitações do Vice City, o jogo ainda assim é um jogaço até hoje. Não é à toa que essa trilogia do GTA é tão marcante e tão nostálgica. A pia cheia de prato esperando para lavar. A casa só tem poeira e ninguém para limpar. E vocês só no zap zap é só kkkk.